Olá pessoal, começamos agora mais um Vitral Podcast. Esse podcast que traz para vocês convidados de diversas áreas. Na semana passada a gente teve aqui um convidado no Dia das Crianças, né? Especial Dia das Crianças, né? Muito legal, um youtuber e tal. Enfim, música e tudo mais. E o meu nome é Bruno Santana. E o seu nome? Madison Barreto. Muito legal, né? Essas apresentações. Eu tô aqui viajando se foi realmente semana passada que saiu. Foi? Eu não sei, mano. Foi. Eu tô meio perdido. Enfim. Foi uma semana dessas pra trás aí que saiu do Lucas Guedes. Mas enfim, sobre essa diversidade, né? E se você curte essa diversidade de convidados, de temas e quer apoiar esse projeto, você pode apoiar através do nosso Pix, que tá aí na sua tela. A gente tem aí um QR Code, tá bom? E você também pode apoiar através do Pix, aí, do código Pix, que é apoievitral@gmail.com. Uma outra forma de você apoiar a gente também é sendo um patrocinador. Então, você traz a sua marca, você entra em contato com a gente para a gente fazer uma propaganda, né, para a gente divulgar a sua marca aqui. E, é claro, assim você também ajuda o nosso projeto a continuar. E outra forma que você pode ajudar a gente também. Poxa, eu não posso contribuir com nenhum dinheiro, eu não tenho uma marca ou alguma coisa assim. Você pode curtir, pode compartilhar, pode comentar nas nossas redes sociais que você ajuda a gente muito, tá? E às vezes você pensa que sou só eu, né, que vou fazer isso, o meu não vai fazer diferença, mas faz toda a diferença. Então sempre que você vê alguma coisa que a gente produziu aí nas redes sociais, um episódio novo que saiu, curta, compartilhe que faz toda a diferença. Beleza? Fechou? Beleza. E vamos pro nosso convidado. Hoje a gente está recebendo um velho amigo aqui, meu, Jonathan Ribeiro. A gente congrega na mesma igreja já há quase 7 anos. Fomos do mesmo pequeno grupo por uns 2 anos, pelo menos, uns 2 anos aí. Enfim, se apresente, Jonathan. O que justifica a sua presença nesse podcast? Se apresente aí para as pessoas. Ok. Então, me apresento pra galera ali, ou pra vocês mesmo? Fica à vontade. Fala, pode ser pra mim que eu tô te conhecendo agora, né, Jonathan? Então... Sim. Eu sou o Jonathan Ribeiro, sou do sul de Minas e já moro em Belo Horizonte, acho que há quase 14 anos. E nessa minha caminhada antes de Belo Horizonte, mas principalmente em Belo Horizonte, eu tenho atuado em missões. Principalmente também em missões com o mundo muçulmano. Né? Então, membro de Terceira Igreja, missionário da Terceira Igreja. Presbiteriano. Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, exatamente. Terceira igreja de qual denominação? É verdade. E atuo principalmente, hoje o meu ministério, a maior parte dele acontece dentro da M3. Eu sou diretor da M3, Missão Mundo Muçulmano. M3 também, pessoal. Fala, você é da MP3, né? M3, Missão Mundo Muçulmano. E a gente desenvolve um trabalho de treinamento para a igreja em relação ao desafio do Islã. E dentre outras funções que eu tenho aí na missão, né? Da aula de missões, de teologia, própria área de ensino da igreja também. É isso aí. Sim. Mas e aí, você já introduziu o assunto aí de missões. Primeiro, antes da gente entrar na M3, né? Como que foi sua trajetória, assim, de se envolver? Como que você foi parar de mexer com o pessoal de Islã, cara? Como que você caiu nisso, né? Tipo, do menino que brincava lá com as galinhas no sul de Minas pra estar trabalhando focado no Islã atualmente. Como é que foi essa trajetória? Olha, foi uma longa trajetória, né? No auge aí dos meus 32 anos. Temos um podcast para falar sobre isso. E eu imagino que, tipo assim, foi primeiro um chamado, digamos assim, né? Foi primeiro... tem que tomar cuidado, né? Que é um professor de missiologia, né? Então, tipo assim, os termos aqui, né? Já vai corrigindo. Já vai corrigindo, então já vai me ajudando. Mas, assim, foi primeiro algo relacionado à missão, de uma forma geral, e depois... Enfim, conta isso aí pra gente. Pode contar desde o início aí, que a gente tá aqui pra te ouvir. Eu sou de origem católica, família dos dois lados. E apesar de ser religioso, né, na Igreja Católica, eu conheci Cristo de fato por volta lá dos meus 12 anos. E aos 17 anos eu pude me batizar. Eu era membro da primeira Igreja Batista do Vale da Eletrônica, a PIBAV.
E nessa época que eu me batizei, aos 17 anos, eu tive o meu primeiro contato com o trabalho missionário transcultural, né? Então, de certa forma, eu já conhecia algum trabalho missionário local, mas transcultural era novidade para mim. E na época a internet ainda não trazia tanta informação para nós, né? A gente tinha um acesso muito limitado, então a gente não tinha oportunidade de conhecer muitas coisas, assim, não tinha conteúdo sendo produzido, né? E eu tive contato com missões num culto missionário da minha igreja, quando um casal de missionários, eles estavam retornando da África, eram jovens, seus 20 e poucos anos, e ao ouvir a história desses dois, né, ele, se eu não me engano, ele era contador e a esposa era administradora, e eles estavam trabalhando como missionários na África. E aí eu ouvindo aquelas histórias, todo o testemunho deles, e aí eu me lembro claramente, assim, eu sentado, ouvindo tudo aquilo, e aquilo fez sentido para mim. Aquilo fez muito sentido para mim. Eu já era um jovem um adolescente, assim, que questionava muito as coisas da vida, né? Eu lia livro de filosofia e falava, nossa, não faz muito sentido essa vida, essa existência, né? E aí, ao ouvir aquilo, eu falei, uau, e aquilo, isso faz sentido para mim. E eu digo que, nessa época, eu tomei uma decisão em viver a missão transcultural. Não foi um chamado, não foi uma direção de Deus. Eu conversei com Deus naquela noite. Senhor, eu quero viver essa vida. Não sei muito o que significa. Na época, para mim, missões era África, né? Por causa daquele casal. Não tinha noção do que era missões. Mas isso alcançou meu coração e acabou influenciando quase que todas as outras decisões que eu tomei a partir daí. Ao ponto que, aos 18 anos, tendo saído do ensino médio, eu fui me preparar para conseguir uma bolsa na faculdade, para fazer um curso de enfermagem. Por que enfermagem? Eu sonhava em ser enfermeiro? Não, porque eu queria ser missionário na África. Eu tinha tomado essa decisão. Então, enfermagem, África, tudo a ver, né? Vou poder servir, vou poder ajudar as pessoas. E foi essa a minha motivação. E realmente Deus acabou me dando uma bolsa. Estudei enfermagem aí já em Belo Horizonte, né? Nesse meio tempo eu me mudei para Belo Horizonte e aí também foi um longo processo. Na época da faculdade eu tive várias crises assim, né? De identidade, vivenciei alguns desafios familiares também, e formei e estava quase que me acomodando assim nessa trajetória da enfermagem, da profissão, né? Na época eu trabalhava num plano de saúde. Então, eu me formei, permaneci no plano de saúde e eu tive uma experiência com Deus nessa época em que Deus me falou para sair da empresa onde eu trabalhava. Então, assim, eu tinha formado no ano anterior, minha formatura tinha sido há meses antes, naquele mesmo ano, eu com 23 anos, e foi um desafio isso, porque Deus me fala para sair da empresa e foi algo muito claro de Deus para mim. Porque era uma decisão importante, então Deus não faria menos, eu acho, né? E a empresa, assim, né? Minha gerente, meu diretor, a empresa se mobilizou para eu ficar. Isso foi muito difícil para mim. Eu cheguei ao ponto de achar que Deus colocou no meu coração para eu sair da empresa, para gerar toda a circunstância para que eu fosse promovido. Eles me ofereceram pagar pós-graduação para eu ficar na empresa, ser enfermeiro do plano, etc, etc. Eu falei, não, talvez Deus tenha gerado tudo isso para eu ter essas bênçãos, né? Mas não. Aí, claramente, assim, eu acordei um dia do tipo, é para sair. E sair para quê? Deus não falou. Então, isso foi uma crise familiar, assim, porque... Você tinha que idade ali? Eu tinha 23 anos. 23 anos, morava com minha família. Pô, 23 anos, com um emprego bom, falar que vai sair, né? Com diploma na mão. E aí, eu lembro que eu ouvi assim, nossa, mas você tem tanto de colega que estudou com você na faculdade que tá desempregado e você tá abrindo mão de um emprego na sua área e tudo mais. E você tá saindo pra quê? Não tinha resposta, sabe? Deus não falou pra quê. Então, foi... Só saia da sua terra, da sua parentela. E até essa época, o meu envolvimento com missão transcultural era apenas uma decisão. Eu tinha tomado uma decisão. Não tinha tido palavra de Deus, não tinha tido uma experiência sobrenatural.
E talvez essa experiência de Deus me falar para sair, eu ouvir Deus me falando para eu sair da empresa, talvez tenha sido uma das minhas primeiras experiências, assim, em que Deus me deu uma direção de fato, né? Mais clara, assim. E eu obedeci. E aí, enfim, né? Tem história para ficar horas aqui, mas foram muitos desafios e, enfim, palavras de Deus que precisaram vir depois. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada, eu tinha 14 anos. Eu lembro que a gente precisou pegar autorização com o juiz lá da cidade para comprovar que eu estudava para eu poder trabalhar meio período. Porque eu não tinha nem 16 anos, né? Então, nessa época, eu já estava completando aí 10 anos de trabalho de carteira assinada, com 23 anos para 24. E aí, de repente, você tipo, saiu do seu emprego e você não tem perspectiva de procurar outro, porque Deus não falou para você sair de um para entrar em outro. E Deus foi tão bom na época que todas as portas se abriram, assim, ao ponto dos meus chefes, assim, me presentearem com aquele esquema todo quando você é mandado embora, né? Eles me mandaram embora. Eu fui abençoado com o recurso que eu teria que devolver como uma multa, eles me abençoaram. Então, assim, foi benção. Aí eu consegui seguro-desemprego. Então, até enquanto eu tinha esse recurso, né, eu respirei tranquilo. Aí, quando o recurso começou a acabar e Deus, tipo, não falava mais nada, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, eu tive várias crises, mas Deus foi muito bom comigo, porque Ele foi aquietando meu coração, né? Na minha imaturidade, ansiedade, Deus foi fazendo o que Ele queria fazer, né? E eu, na minha obediência e desobediência, de certa forma, fui sendo conduzido por Ele. Isso aos 23 anos. Com 23 anos, eu trabalhava já com o ministério do RP2. Né? Ah, sim, já estava aqui. Sim, já estava aqui, na terceira igreja, já envolvido com a questão do evangelismo. Mas aí, explica o que é RP2, você vai falar agora. Né? Posso falar. O RP2 é Redenção Pedro II. A nossa igreja ela fica perto da Avenida Pedro II, aqui em Belo Horizonte. E ali, historicamente, foi, né? Ainda é, mas agora bem mais fraco. Mas na época ainda era muito intenso, um ponto de prostituição, de travestis. Né? E o nome do projeto, Redenção Pedro II, foi esse entendimento de que Deus tinha algo melhor para aquelas pessoas. E então, em 2012, começou o projeto de evangelismo das travestis, através de relacionamento. E aí, logo em janeiro de 2013, eu me envolvi com o ministério. Então, quando Deus me chamou para sair da empresa, né? Eu tinha acabado de formar aquela história toda. Isso foi mais ou menos agosto de 2013. Então, eu já tinha alguns meses trabalhando com RP2. E aí é aquela coisa, como Deus não me dava direção, eu fui tomando essas decisões. A primeira delas, grande decisão, foi fazer enfermagem. Fui estudar enfermagem. Deus me deu bolsa, amém. Deus não me mandou estudar enfermagem. Mas eu dei o passo e, enfim, fui abençoado. Deus me deu bolsa, estudei, formei. Para entrar para o RP2, também tomei a decisão de entrar para o RP2, conversei com a liderança nossa na época e tal, o líder do ministério, e estava envolvido com o ministério. E aí Deus me falou para sair, então eu estava envolvido nesse contexto, e aí foi quando eu fui fazer as escolas de sexualidade e aconselhamento em sexualidade da Avalanche. Ah, né? sim. Hoje é um modelo diferente, né? As escolas são menores, a Andréa Vargas, né, que é a diretora dessas escolas, né, esposa do Diniz, que são os diretores da Avalanche. Hoje esse treinamento ele já foi bem lapidado, né? Eu fiz quase que há 10 anos. E nessa época as escolas eram quase que o mês inteiro. Então eu fui e passei 2 meses lá. Então eu saí da minha empresa, trabalhei uns 15 dias na igreja e depois fui para Vitória. E aí eu passei os 2 meses lá estudando, vivi, assim, N coisas. Nessa época, a Avalanche foi um divisor de águas para mim. Eu achei que eu tinha ido estudar lá ou aprender alguma coisa porque eu trabalhava com travestis e, na verdade, era Deus querendo me tratar, assim, muita coisa na minha vida, que eu não fazia nem ideia. Então, foram 2 meses muito intensos. E aí é aquela coisa, como Deus não me dava direção,
e eu dava passos de fé e Deus abria portas, eu ia interpretando que, tipo, é por esse caminho. Então, nessa época, eu comecei a achar que o meu ministério ia ser na área da sexualidade. Então, eu já queria fazer uma pós-graduação em algo voltado para psicanálise na época. Enfim, a gente vai construindo na nossa limitação, né? Sim. Então, eu já falei, não, talvez seja por isso, e eu vou investir nisso e tudo mais. Mas aí, nessa época, eu tive uma experiência, assim que eu voltei da Avalanche, no final daquele ano, eu tive uma experiência em oração, em que, em oração, eu disse uma palavra que eu não conhecia. E eu tava lá, eu não tava nem orando em línguas, não. Eu tava orando em português mesmo. E saiu uma palavra da minha boca. E aí eu achei estranho aquilo e eu fui pesquisar, né? Vamos lá pro Google pra ver o que é isso. Da onde surgiu essa palavra? E aí foi o meu primeiro contato com o islamismo. Caramba. Meu primeiro contato Essa história eu não conhecia mesmo. Porque tudo que você estava contando até agora, você já tinha me contado, já tinha ouvido. Agora, essa parte aí, isso aí eu não sabia, novidade. Tem muita história. Mas aí isso foi talvez aí mais uma direção assim de Deus. Porque dos meus 17 para os meus 23, muitos anos passaram. 5 anos se passaram, então. E Deus, nesses anos que foram se passando, ele foi me trazendo palavras, confirmando essa minha decisão de viver a missão transcultural. Deus foi me mostrando de alguma forma, e mesmo através, às vezes, de uma impressão no meu coração de que essa era a vontade dele, que ele estava me abençoando nisso, né? E também não tem como ser diferente, né? O próprio Deus fala pra gente orar para mais trabalhadores para a seara, e quando um jovem, por conta própria, né? Vem dele, né? Mas por conta própria, entre aspas, toma uma decisão, é de se esperar que Deus vai abençoar, né? Isso. E foi meu primeiro contato. Aí depois, no ano seguinte, já quase com 24 anos, foi quando eu tive mais uma direção específica de Deus, Copa do Mundo, aqui no Brasil. A gente fazendo evangelismo com Kings Kids, da Jocum. Então, eu estava lá servindo em Kings Kids como obreiro, sendo enfermeiro da campanha, né, cuidando daquele bando de adolescente lá, assim, de várias partes do Brasil. E num dia, a gente, em oração, 1h da manhã, nós, os obreiros, né, porque os meninos já estavam dormindo, a gente em oração no quarto de uma obreira, uma missionária, amiga nossa, e enquanto uma amiga orava, eu tive uma visão. E, na verdade, no primeiro momento eu achei que eu estava cansado, né? Porque evangelismo, sol quente na cabeça, Copa do Mundo, então você vê bandeira para tudo quanto é canto. E aí eu com o olho fechado, ouvindo a oração e bandeiras passando assim na minha frente, né? E eu falei, nossa, eu tô muito cansado, né? Até que uma bandeira em específico parou na minha frente, assim. E aí que eu comecei a entender que tava alguma coisa acontecendo ali. Não era cansaço. E aí eu olhei para essa bandeira, eu não conhecia essa bandeira. E aí eu falei, meu Deus, tô tendo uma visão. Alguma coisa tá acontecendo. Fiquei quieto, acabou o nosso tempo de oração, fui pro quarto e vai o Jonathan pegar lá o tablet e entrar em site para descobrir que bandeira que é essa, porque eu tive uma visão. Isso aí eu tava com 24 anos. E nada de achar essa tal da bandeira, e procure site, outro site, não acho. Aí quando eu tava desistindo, porque manhã seguinte, evangelismo de novo, tinha que acordar cedo, né? Aí eu falei, não, vou entrar só mais um site. Aí foi quando... Eu tenho um mapa mundi na minha casa, e no mapa mundi tem uma faixa assim com as bandeiras de todos os países. Tipo, com um mapinha desse, você olhava, essa bandeira aqui que eu vi. Porque lá tem de todos os países, a menos que seja, sei lá, alguma cidade de algum lugar que tem uma bandeirinha. Exatamente. Primeiro que eu tava na base missionária. Então, eu tenho um mapa em casa também. Você tem um desse? Tenho. Quando eu era adolescente, ficava pregado na minha parede. Hoje em dia, ele tá guardado. Não, eu tinha ele até no escritório grande, assim, mas agora ele tá guardado. Eu também. Eu deixava lá na parede. Mas, por que eu não achei e eu não acharia nesse nosso mapa na parede? Porque não é uma bandeira de um país. E nesse último site que eu resolvi entrar, eu encontro a tal da bandeira. E eu, meu Deus, não era, então
loucura da minha cabeça. Eu tive, de fato, uma visão e essa bandeira existe. E aí foi quando eu fui apresentado, assim, a realidade de um povo do Oriente Médio, que são os curdos. Então, o Madison já deve ter me ouvido falar dos curdos muitas vezes. Por quê? Porque nessa época eu tive essa visão, descobri que essa bandeira representava esse povo, os curdos, que inclusive é uma bandeira de um território que se chama Kurdistão, porém não é um território, não é um país oficial. Esse território existe, os curdos habitam lá, mas não é... E pertence a algum país? Pertence a vários países. A gente pega ali todo o leste da Turquia, a gente pega uma boa parte do Irã, o norte do Iraque todo, e também o nordeste da Síria, norte e nordeste da Síria. Toda essa região ali são países de fronteira. Então, se a gente traçasse ali, né, ao redor dessas regiões que eu falei, a gente teria um outro país que se chamaria Kurdistão. Só que não foi dado o país para os curdos ao longo da história, principalmente essa história aí remonta lá na Primeira Guerra Mundial, que foi a queda do Império Otomano, né? E a divisão geopolítica que a gente tem hoje ali no Oriente Médio vem dessa época e era para os curdos, de certa forma, terem ganhado seu território e não ganharam. Então, eles estão espalhados ali e vêm sofrendo opressão porque eles são minoria de todos os lados, exatamente. Então, me deparei com a realidade do Kurdistão e dos curdos nessa visão. E comecei a orar por isso. Então, foi aí, primeiro, meu envolvimento com missões, meu envolvimento com o mundo muçulmano, foi dessa palavrinha que veio. Nossa, tem outras histórias, assim, mas aí vai prolongar muito. Mas eu queria perguntar da palavra. E a palavra? O que significava a palavra? O que te trouxe, assim? A bendita da palavra. Essa palavra é Ramadã. E quando eu entrei e pesquisei, eu descobri que era uma província no Irã. Tem uma província no Irã que se chama Ramadã. E, inclusive, pega parte da região curda do Irã, né? O finalzinho da região curda do Irã, mas nessa época também não sabia nada de curdo ainda. Algum tempo depois, talvez 2 anos depois, que eu fui descobrir que Ramadã também, que eu pesquisei com R, né? Mas Ramadã com... Na verdade, eu pesquisei... enfim, não lembro. Tem a época do ano, né? Do Ramadã. Eu cheguei nessa província, mas aí, uns 2 anos depois, eu fui descobrir que essa palavra também, só que com alguma alteração no original, né? É um mês do calendário islâmico. Porque o calendário islâmico é um calendário diferente do nosso, né? Não é o gregoriano, é lunar. E tem um mês que se chama Ramadã, que é o mês onde acontece o jejum, que é um pilar do islamismo para o muçulmano. Então, a gente costuma falar que é o jejum do Ramadã, do mês Ramadã. Mas, no primeiro momento, a palavra que eu fui direcionado e que eu pesquisei e fiquei com ela durante um tempo foi essa província do Irã. Né? E como essa província é uma região islâmica, o país é um país islâmico, então eu já comecei a prestar atenção em relação à questão do mundo muçulmano. E quando... Meses depois eu tive essa visão com a bandeira do Kurdistão, aí eu comecei a me aprofundar. Falei, tá, porque o povo curdo, toda a região do Kurdistão, são países muçulmanos. Então eu falei, Deus está me direcionando para isso, né? Na época era algo muito confuso para mim, que eu achava até que eu, tipo assim, tenho credibilidade nenhuma, né? Porque o rapaz estuda enfermagem, fala que vai atuar na área da saúde. Aí daqui a pouco ele tá envolvido com sexualidade e tá falando que vai se envolver com sexualidade. Aí agora o cara tá envolvido com o mundo muçulmano, tipo assim, você tá querendo o que da vida? Era só confuso. Eu me perguntava, assim, eu lembro de gente falando comigo assim, nossa, mas você não pode escolher alguma coisa mais fácil, não? Primeiro é travesti, agora é muçulmano que você quer trabalhar, né? E realmente pra mim isso era um pouco confuso. Eu, Deus, o que tá acontecendo, né? Mas eu comecei a orar pelos curdos, comecei a estudar sobre Kurdistão, sobre os curdos e, enfim, foi uma vida de oração, assim. Eu tive umas experiências antes da visão com o Kurdistão, que Deus me deu vários sinais numa noite, assim. Foi quando, inclusive, eu conheci uma família muito querida, nossa, pessoalmente minha, mas também de todos nós da M3. Não vou citar o nome deles aqui, nem nada, porque eles são refugiados e pessoal saíram... do Egito, a família egípcia? Isso, a família egípcia. E quando eu os conheci, foi quando também eu acabei conhecendo a M3, porque o cara que estava traduzindo
o pai da família, né? Esse nosso querido, que antes não falava português ainda nessa época, né? Uhum. Então ele estava pregando em árabe e o cara que estava traduzindo ele estava usando uma camiseta com o logo da M3. E até eu chegar nesse lugar, Deus me deu vários sinais, assim, pequenas coisas, até bobo, assim, né? Mas pra mim foram sinais, assim, ao ponto de eu sair de casa, eu olhar pro céu, e agora eu tô contando aqui todos os detalhes, né? Tipo, eu tô expondo Muito aqui bom, muito as bom. minhas vulnerabilidades Muito bom, assim, que espirituais. Mas aí eu olhei pro céu e eu vi a lua tava, né, em minguante, né? E eu vi a lua com uma estrela, assim, lá, né, na lua. É o lua, símbolo. estrela. Opa. Exatamente, o crescente, né? Uhum. E aí eu lembro que eu saí de casa, primeiro que eu era pra eu ter ido pro culto da terceira igreja, né? Minha igreja. Só que uma coisa que nunca acontecia, mas aconteceu naquela tarde de domingo, que eu peguei no sono. E acordei atrasado pro culto. Já tinha começado o culto na terceira igreja. Só que não tinha começado o culto nessa igreja onde eu acabei indo no final das contas. Uhum. E aí eu acordei desse sono da tarde com uma mensagem de uma amiga dessa igreja, me convidando para ir porque um egípcio estaria dando testemunho. E aí eu já tinha perdido o horário do culto da terceira, lá era 19h30, dá tempo, vou lá no Carlos Prates. E no trajeto até a igreja do Carlos Prates, Deus me deu vários sinaizinhos. O primeiro dele foi quando eu saí de casa, eu fui a pé para a igreja, e aí eu olhei pro céu, vi a tal da lua com a estrela, e aí vida que segue, aí não, mas peraí, não existe uma estrela na lua. Não tem nenhuma estrela posicionada ali na lua. Aí os prédios passaram, eu olhei pro céu de novo, e a bendita da estrela não tava lá, só tava a lua minguante. A estrela não. Tem alguma coisa estranha. Segue a vida no caminho. Gente, eu tô dando detalhes mesmo. Eu tô aqui assim, olha que legal. E porque são histórias que faz tempo que eu não conto, então assim... Que legal. E eu caminhando, ali no Caiçara, né? Morava ainda com minha mãe na época. Hoje eles nem moram mais em Belo Horizonte. Mas aí eu olhei, tinha como é que a gente chama? Uma capa de CD que vem com letra de música. Encarte e tal. Um encarte, isso. E aí eu olhei assim, passando na rua, eu olhei de longe, no canteiro de um prédio, eu vi isso eu vi um encarte lá, né? E me deu o ímpeto de entrar no canteiro do prédio e pegar o negócio. Da onde isso, gente? Né? É muito... Assim, são coisas assim, muito nada a ver, mas... que foram construindo. E aí eu fui lá, peguei o negócio. E era o encarte de um CD da trilha sonora da novela O Clone. Tudo escrito em árabe. As letras da música. Uhum. Todas as letras em árabe. Caramba. Eu tenho esse encarte até hoje em algum lugar. Que loucura. E eu olhei e falei, não é possível. Aí, assim, muito engraçado. Subindo, passo ali do Caiçara, tô indo pro Carlos Prates, né? Aí, de repente, tô subindo, olho pra plaquinha, uma placa da rua. Tem uma rua ali no Carlos Prates, que até então não conhecia, chamada Mesquita. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Caramba, Sério, Deus. gente. Oh, Deus, todos os sinais que o senhor não deu, tá dando tudo hoje, Tudo isso? hoje. Aí cheguei lá, o culto não tinha começado, né? Tipo, era 19h30, eu acabei chegando, assim, 19h10. Tem uma padaria ali perto da igreja. Fui tomar um cafezinho antes do culto. Aí eu tô tomando um cafezinho ali na mesa, uma televisãozinha passando. Aí eu olho pra televisão, uma apresentadora do SBT na época, sentada em cima de um camelo, fazendo... Que maravilha. É sério. Que gente, coisa maravilhosa. Diante de Deus. Sério, cara. Diante de Deus. Fazendo uma reportagem no Egito. Maravilhoso. Cara. Que maravilhoso. Aí não. Você tá de brincadeira comigo. E aí fui pro culto. Você tá me lembrando, você já assistiu Todo Poderoso 2? Cara, me lembrou super isso também. Começa a aparecer bicho pra todo lado, o cara vai verdade. fugindo. Sinais. Vai o cara aparecendo... fugindo. Pousa o cara dois pombinhos. manda. É verdade. Eu Ele lembro. fala, não é pra fazer isso. Aí ele chega em casa, parece um cavalo, né, no jardim. Sim, eu lembro. Exatamente. E aí eu fui pro culto e essa amiga me chamou, inclusive, porque era essa família que estaria lá. E aí eu chorei o culto inteiro. Tipo, porque era um ex-muçulmano dando testemunho. E Deus foi construindo isso comigo ao longo do caminho.
O meu olhar já estava despertado para a questão do Islã por causa daquela oração e da palavra que eu disse. E aí, o tradutor estava com a camiseta da M3. No final do culto, eu fui falar com ele. Eu falei, cara, de que missão que é essa? Porque Deus tem me dado direções e eu não tô aqui por acaso. E aí, ele foi e me falou da M3. Falou, eu sou voluntário com eles, inclusive nesse papel de tradutor. E aí me passou o site e tal, e aí falou, a M3 vai fazer um culto aqui nessa igreja, se eu não me engano era na semana seguinte ou um pouco depois, vem pro culto que você vai conhecer o pessoal e tal, o fundador da missão vai estar aqui, o Maisel. Foi lá na Metodista do Carlos Prates? Foi na Metodista do Carlos Prates. Igreja da Sara, que já esteve aqui no podcast, inclusive, da Sara Gruzela. Ela é da Metodista. Sim. Sim. Então, foi lá, exatamente. A igreja metodista, na época, eles adotaram também uma outra família muito querida de refugiados sírios, esses já cristãos, que vieram para o Brasil por causa da guerra, do conflito lá na época. E acabou que eu me envolvi com eles, com essa família também, e conheci a M3 nesse segundo culto por causa disso. E aí, logo depois, vem a visão com o Kurdistão, com a bandeira, e aí naquele mesmo ano eu fiz a primeira matéria da M3, falei, pronto, Deus já me deu assim várias direções, vários sinais, então eu vou me capacitar, né? E aí foi quando eu fui fazer a primeira matéria da M3. E depois a M3 fez uma conferência na Igreja Batista Central, em Belo Horizonte, a conferência nossa Por Cristo aos Muçulmanos. E eu fui nessa conferência, assisti, aí eu pude conhecer, inclusive, assim, né, de assistir na época o nosso diretor internacional, que é o Joshua. Ele foi um dos preletores e tal. Então, assim, eu tava entrando no mundo do islamismo, da missão e do islamismo nessa época de 2014, com 24 anos. E aí, foi assim que eu cheguei, né? Acabou que nessa época, em 2015, eu quase fui para o CEM, para o Centro Evangélico de Missões, para estudar, para fazer missiologia, né? E Deus também, tive uma experiência com Deus no acampamento. Inclusive, eu achei que eu tinha te conhecido nesse acampamento, Madison, mas foi no ano seguinte, então, que eu te conheci. Foi 2016 que a gente se conheceu. Mas naquele lugar, daquele acampamento de 2016, no ano anterior a gente teve um acampamento lá. E lá Deus também falou comigo, assim, de forma profunda, trazendo textos que ele já tinha falado comigo, usando pessoas para falar desses textos comigo. E pasmem, um acampamento presbiteriano. Poxa, ai, que ótimo que você fez essa piada, porque eu tava com ela aqui já, tinha um tempo. Esse presbiteriano falando de visões e coisas Exatamente, assim. Que ótimo, que coisa maravilhosa. Imagina, não tem como fugir com aquilo que Deus faz com a gente, né? Muito lindo. Mas nesse acampamento Deus trouxe, assim... Nossa, e de uma forma que também eu não pude escapar, assim, né? E até aquela época foi a experiência mais profunda que eu tinha tido com Deus, nesse acampamento. E nesse dia, nesse acampamento, no final do acampamento, quando o pacote todo se formou das coisas que Deus foi fazendo comigo ao longo dos dias, eu saí de lá convicto que eu tinha que fortalecer as bases da minha fé e me preparar para o desafio do mundo muçulmano. Inclusive, essa frase me carrega até hoje e ela foi gerada no meu coração nesse acampamento. Fortalecer as bases da minha fé e me preparar para o desafio do mundo muçulmano. E aí foi quando eu decidi não ir para o CEM e decidi estudar teologia e fazer o curso de teologia completo mesmo, né? E uma vez não indo para o CEM, permanecendo em Belo Horizonte para estudar teologia, eu falei, eu vou fazer o curso da M3. Mas os cursos da M3, na época, a M3 tinha a AMAL, que era uma escola de missões e evangelismo transculturais. E aí eu fui ser aluno da AMAL. E aí, 2 meses depois que eu estava na escola, eu me tornei voluntário da M3, como conteudista. E, enfim, Deus foi direcionando, né? E aí eu tô lá na M3 até hoje. Em 2017... enfim, muita história, mas aí em 2016 acabei fazendo algumas viagens para conhecer trabalhos com refugiados, né? No Oriente Médio, na Europa. Também tive experiências fantásticas com Deus. E aí, em 2017, eu assumi numa transição com o Maisel, que era o nosso fundador e presidente, diretor na época. E aí, na época, foi quando a Vanessa, que é a nossa presidente hoje, ela assumiu a presidência e eu assumi a diretoria da missão no final de 2017. Inclusive, estamos completando o aniversário de 5 anos dessa época, agora em outubro.
Enfim, apesar dos detalhes, ainda tem muita coisa aí desses anos todos, né? O salto que eu dei agora, mas também pra gente... Sim. Mas vamos entrar aí na M3 aí, né? Sim. Essa história toda pra chegar... Beleza, chegamos na M3. E aí, o que é M3? O que é a Missão Mundo Muçulmano? Como é que nasce a M3? Qual que é o objetivo? Sim. A M3 é uma missão internacional, na verdade, de nome iSquare Ministries. A iSquare foi fundada... Que traduzido quer dizer? É iniciativa. O Square é ao quadrado. O logo é I ao quadrado, uma iniciativa. Sim. Uma iniciativa islâmica. Ministério de Iniciativa Islâmica. Então, sim. I ao quadrado, Ministries. M3 ficou muito bom também, viu? M3, ficou exatamente. Missão muçulmana, exatamente. Ficou bem legal. A nossa mãe ali na missão influenciou na época. Mas a proposta também de quando... A Square ela deve ter aí agora já um pouco mais de 30 anos. E nós, a M3, estamos comemorando agora em outubro 15 anos da missão. 15 anos já, não? 15 anos. E foi quando... Então, para falar um pouquinho da Square, a Square surge quando Joshua, nosso diretor, Joshua Lingle, ele teve uma experiência na universidade, em que ele foi pregar o evangelho para um jovem lá da universidade. E esse jovem era um jovem muçulmano. E esse jovem deu uma lavada nele, assim. Fez vários questionamentos sobre a fé cristã. Fez perguntas para ele, já que ele estava querendo evangelizar. Fez perguntas sobre a deidade de Jesus, sobre a Bíblia Sagrada. Questionou a veracidade das Escrituras, a deidade de Jesus. E Joshua ficou sem resposta. E aí ele voltou, assim, desolado para casa, porque ele tentou compartilhar o evangelho, mas ele se viu não preparado para isso, né? E a partir daí Deus começou a dar várias direções para ele e ele entendeu que ele precisava se capacitar então para esse desafio do mundo muçulmano e aí ele estudou em umas 5 universidades, fez vários cursos e tal e fundou então há 30 anos a Square com o objetivo de preparar a igreja global para o desafio do mundo muçulmano. Então a Square surge dessa forma. Não como uma agência missionária no sentido de envio de missionários ou capacitação exclusiva de missionários transculturais, mas uma missão de treinamento para a Igreja de Cristo na Terra e seja o membro da igreja, qual nível ele tiver de instrução e de direção de Deus. Entendendo uma vez que o Islã talvez seja aí o maior desafio da história da igreja, a gente está falando da maior religião não cristã do mundo. A gente está falando da religião que mais cresce no mundo, inclusive de uma forma mais acelerada que o próprio cristianismo, né? Por causa da taxa de natalidade alta e por causa do grande investimento missionário que eles têm. Qual que é a quantidade de muçulmanos no mundo hoje? Hoje a gente está falando aí de 1,9 bilhão de muçulmanos. E cristianismo qual é o número? A gente fala de 2,3 bilhões. Então, mas tá bem perto o número do bem outro. Bem perto, Mas lembrando que quando a gente fala de cristãos, sempre que a gente usa cristãos numa estatística, a gente está falando de todos os cristãos. Sim. Protestantes, ortodoxos, católicos, anglicanos, coptas, etc. Então, juntando todos os cristãos, a gente tem mais ou menos aí uns 2,3. E os muçulmanos, há 100 anos atrás, eles eram 230 milhões. Um pouco mais do que a população do Brasil. Nossa, nesse período do século passado, início do século passado para agora, o islamismo ele cresceu cerca de 8 vezes. Passou de alguns milhões para quase 2 bilhões. E eles têm um investimento muito grande, né? Então, como que a gente faz missões cristãs? Como que a gente faz com que o evangelho chegue a lugares onde não se ouviu o evangelho, onde o evangelho ainda não foi feito acessível para as pessoas? Através do nosso investimento. Através do cristão que entende o seu papel na grande comissão e se envolve de várias formas, inclusive financeiramente, investindo em missões. Então a gente não vai ter o governo brasileiro investindo numa missão cristã no Oriente Médio. Jamais. Mas os governos de lá, digamos assim, eles... Exatamente. O que a maior instituição cristã missionária que está nos Estados Unidos, o que eles investem em missões, e eles são os que mais investem, mais enviam missionários do mundo inteiro, o que eles investem ao longo de um ano, só a Arábia Saudita investe o mesmo valor durante 3 dias
para que o islamismo Caramba. seja... 3 dias eu não esperava. 3 dias. Caramba. A gente costuma dizer que o maior produto de exportação da Arábia Saudita não é o petróleo, é o Islã. Uhum. E aí, a gente está falando da maior nação protestante do mundo, Estados Unidos, enviando, que é a que mais envia missionário, Sim. e o que eles investem em um ano é o equivalente ao que um país só está investindo em 3 dias Exatamente. do Islã. Então, Assustador. Chega a ser assustador. Muito doido. E o Islã é um desafio para nós, e foi por isso que o Joshua agarrou essa direção de Deus, e ele dedica toda a vida dele, até hoje, assim, para treinar a igreja, para criar conteúdo de treinamento, e ele roda o mundo levando equipes de treinamento, enfim, instituindo grupos de treinamento, etc. Porque o islamismo, ele, além de ser um desafio para nós numérico, né? Tanto a questão de quantidade de adeptos, quanto poder financeiro, né? Para o crescimento da religião, o Islã é um desafio para nós teológico. A gente diz que o Islã, ele por si só é polêmico ao cristianismo. Então, diferente de outras religiões, vamos pegar o budismo, que você vai fazer uma comparação entre o cristianismo e o budismo, elas não vão se cruzar. Não tem um ponto de cruzamento entre as duas religiões. Diferente do Islã. A base teológica do Islã, ela confronta diretamente a base da teologia cristã. Então, alguns pontos, né, como a deidade de Cristo, né, o fato de Jesus ser Deus, ter se revelado como Deus, é base da nossa fé. Jesus existe para o muçulmano, só que para o muçulmano ele é um profeta, como milhares de outros profetas enviados à Terra. Um humano, né? O maior pecado para o muçulmano, né, é o pecado de você associar parceiros a Allah, que é o Deus muçulmano. O que nós fazemos quando nós dizemos que Jesus é filho de Deus? Estamos associando parceiros a Allah. O maior pecado que o muçulmano pode cometer. A nossa Bíblia não tem a palavra trindade. Apesar da nossa teologia, né, trinitariana ser tirada das escrituras, a gente tem toda a tranquilidade nesse sentido. Deus se revelou, ele é trino, né? Mas a gente não tem essa palavra na Bíblia. No Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, tem essa palavra. Tem essa palavra na boca de Allah, dizendo para os fiéis, né, através do profeta, não digais trindade. Caramba, não mesmo? digais trindade. Não sabia dessa. Porque... Tem a palavra trindade, mas não fale trindade. não fale. Tem. Se referindo a Allah mesmo. Porque Allah é um. Né? Entendi. É lógico que quando você vai estudar a palavra, tanto no árabe, né, que é o original do Alcorão, quanto no persa, por exemplo, que está ali, né, o desenvolvimento do Islã também aconteceu um pouco ali, a gente vai ver que é uma palavra que representa 3 deuses, essa trindade, que não representa o nosso conceito de trindade, mas tá lá, né, essa palavra. Então o Islã é um desafio teológico para nós. Então hoje, dos muçulmanos convertidos no Brasil, eles vêm de igreja católica protestante, né? Por quê? Porque muitos cristãos, na maioria das vezes nominais, quando são confrontados com algumas questões teológicas do Islã, ou até mesmo são apresentados para todo o sistema de crença e de ritual do islamismo, eles acham que faz muito mais sentido para eles, Sim. como uma prática religiosa. Então a gente tem aí vários testemunhos de jovens, idosas. Eu mesmo conheci uma que estava indo se converter ao islamismo no dia que eu a conheci, e eu pude falar de Jesus para ela, explicar algumas coisas. E isso aqui na nossa cidade, em Belo Horizonte. Sim. Né? Eles têm se fortalecido aqui no Brasil, né? Eu já ouvi que em Foz do Iguaçu está sendo um polo forte do Islã. Foz do Iguaçu já é durante muito tempo por causa dos libaneses, né, que migraram para o Brasil, e a tríplice fronteira ali, né, entre o Paraguai, Argentina e Brasil, eles têm uma forte concentração histórica até. Né? Então, os muçulmanos ali, eles são já de geração. E ali é onde tem uma maior concentração de muçulmanos no Brasil, é Foz do Iguaçu. Né? Mas a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, são regiões também que tem uma quantidade bem maior de muçulmanos, apesar que eles estão espalhados já pro mundo inteiro, né? E aqui no Brasil não é diferente. A gente vê especialistas dizendo que o islamismo, o lugar do mundo onde o islamismo cresceu mais devagar ao longo das últimas décadas, foi na América Latina.
Então, por conta disso, a gente está vendo um grande investimento para que o islamismo seja difundido aqui na nossa nação, né? É mesmo, eles têm enviado, tipo, sei lá, missionários? Como que é essa dinâmica, assim, né? Sim. Essa dinâmica é de missionários mesmo, igual a gente envia mesmo? Sim, também. Assim, não no mesmo padrão, né? Eles não têm o mesmo conceito, né? O que a gente chamaria de evangelismo, de missões no islamismo é a dawa, que traduzindo seria uma coisa como convite, né? Então, a dawa islâmica é esse movimento onde o muçulmano vai expandir a sua religião. Né? E sim, a gente tem imãs, né? Sheiks, né? Os sheikhs, aqui no Brasil, que são estrangeiros, né? Até porque toda a religião islâmica ela tem a centralidade na língua árabe. Então, o Alcorão, ele precisa, se ele for estudado para ser válido, ele precisa ser estudado em árabe. As orações feitas todos os dias e várias vezes ao dia, elas são feitas em árabe. Então, essa ligação com a língua árabe, mesmo nos países onde não se fala árabe, é muito forte, né? Então, a gente sempre vai ter aí líderes que vêm de outras nações e tal. Então, no Brasil, tem vários. Mas aí, na prática, é algo parecido com o nosso evangelismo? Ou é uma coisa mais, não sei assim, mais mídia, mais institucional, mais... Como que funciona na prática assim mesmo? A gente chama... tem coisas que a gente consegue aprofundar mais em sala de aula. Entendi. Tá falando no podcast. Mas, basicamente, a gente compara esse movimento da expansão do Islã com as fases da vida de Maomé, ou do ministério de Maomé. Maomé é o Muhammad, que aportuguesamos aí o nome dele, né? É o fundador do islamismo. E ele viveu fases diferentes. Enquanto ele estava na sua cidade natal e começou a pregar, supostamente receber as primeiras revelações, ele, então, tem um estilo de pregação, de ação. Depois eles acabam sendo perseguidos e migram para uma cidade lá uns 60 quilômetros ao norte, Medina, hoje é Medina, né? Yatrib, a cidade do profeta. E ali eles já assumem uma posição diferente. As revelações, inclusive, que Maomé recebe no tempo de Medina tem um teor diferente, ao ponto que a gente vai ver para essa terceira fase da vida de Maomé, aquilo que era um discurso um pouco de paz, onde a gente vê versos no Corão de que não há compulsão para religião. A gente já vai ver versos como a Surata 9.5, onde ele fala, a hora que terminar o mês sagrado, persigam os infiéis e cortem-lhes as cabeças. Quase isso, né? Cortem-lhes as cabeças. Mas a gente já tem um discurso bem diferente e já é um perfil de uma fase em que o islamismo ali já se tornou relevante, numericamente falando. Então, através desse exército que se forma ali de seguidores, ele consegue fazer algumas investidas, e várias no final da sua vida, militares, né? E conquistar toda aquela região. Inclusive, ele volta depois para sua cidade natal e conquista a sua cidade natal por causa do seu poderio militar já nessa época. E aí já é uma outra fase. Então, a gente compara essas fases da carreira profética de Maomé com também um pouco do perfil da dawa no mundo. Então, tem lugares que a dawa, ela é a primeira fase de Maomé, onde apenas se usava a fala, o argumento, a informação. Então, a religião era pregada, um perfil mais pacífico, né? A maior parte do Brasil é essa primeira fase da dawa que a gente vive, onde qualquer mesquita que você vai no Brasil, você sai de lá com literatura islâmica. Muitas mesquitas você sai com o Alcorão, né, completo, comentado, capa dura, bonito. Você pode fazer um cadastro pela internet, você recebe na sua casa literatura, Alcorão. Da onde vem isso? Vem de investimento, né? Investimento para a propagação do islamismo. Então hoje você entra no YouTube, você pode pesquisar, você pode entrar no Instagram, você vai ter aí vários nomes, várias influencers, imãs, programas de rádio, revistas, periódicos, falando sobre o islamismo aqui no Brasil. Então é um forte investimento na informação. Aí depois a gente vai ver como, por exemplo, a Austrália vivenciou isso nas últimas décadas muito, muito forte, a Grã-Bretanha, próprios Estados Unidos, vários estados, onde leis
começam a ser promulgadas nos países por causa da religião, com base na religião islâmica. Então, vários exemplos, assim. E aí a gente vai ver, por exemplo, vários governos, né? Isso acontece na Europa, isso acontece nos Estados Unidos, entre outros lugares, onde o governo passa a financiar, por exemplo, construção de mesquita nas cidades. Então, essa é uma fase um pouquinho diferente, onde o islamismo já está inserido, já é relevante ao ponto de ter conseguido se inserir nas instituições da educação, política e etc. Então, a gente já vê um movimento diferente acontecendo nessas regiões. E aí, depois a gente tem uma terceira fase dessa dawa, que ela já é característica de um islamismo que tem peso no lugar, já tem influência em todas essas áreas da instituição, numericamente já é muito relevante na cidade, no país. E aí a gente começa a ver acontecer alguns conflitos. Manifestações, protestos, e inclusive é um terreno em que aqueles chamados radicais islâmicos, né, que são os mais fiéis ao exemplo do profeta, acabam se radicalizando por vários motivos também. E aí a gente vê por parte desse grupo, que costuma ser uma minoria dentre os muçulmanos, mas uma minoria relevante. E aí a gente começa a ver aí movimentos, como na França, por exemplo, em que, né, nos anos anteriores aí, vários atentados terroristas aconteceram. Os atentados que aconteceram na Grã-Bretanha, por exemplo, aí você vai ver, tipo, era todo mundo do Oriente Médio que veio para cá fazer terrorismo? Não. Muitos são nascidos na Grã-Bretanha, nascidos na França, nascidos na Bélgica. São filhos da Europa, né, mas que encontraram o Islã, foram radicalizados. Brasileiros saíram, nessa época do Estado Islâmico, brasileiros saíram daqui para se juntar, né? E na Netflix tem séries, né, que retratam essa realidade, por exemplo, de jovens saindo iludidos com um sonho de um Islã puro, enfim, mas indo para o Oriente Médio para lutar a causa do Estado Islâmico, e depois, né, tentando voltar destruídos, assim, aqueles que conseguem sair, tentando voltar para a Europa, assim, sendo questionados pelo governo, por que vocês estão voltando, enfim. Então é uma fase diferente dessa dawa. Depende da força que o Islã tem no lugar, depende também do grupo, enfim. Falar do islamismo hoje é sempre muito complexo, né? Também. Por isso que, às vezes, a gente se trava um pouquinho para falar, porque é complicado, às vezes, a gente começar a falar de um assunto que a gente não vai conseguir elaborar ele o suficiente. Perfeito, sim. Porque senão você acaba cometendo injustiças, assim. Porque o islamismo é 1,9 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo. Então, existe uma diversidade muito grande no islamismo. Inclusive, tem muitas coisas que a gente trabalha e a gente foca, a gente faz essa divisão, né, daquilo que é Islã e daquilo que é muçulmano. Porque... por favor, explica pra gente. Porque o Islã é a religião. O muçulmano é o seguidor do Islã. Né? E falar de islamismo, quando a gente vai falar de um cristianismo, a gente quer pegar um cristianismo genuíno, dentre os muitos cristianismos que a gente tem por aí. O que a gente faz? A gente vai para a Bíblia. Sim. Principalmente pro exemplo de Jesus. Para as palavras de Jesus, por exemplo de Jesus. Então, se a gente quer definir cristianismo, a gente vai voltar para as escrituras, para o livro e para o homem. Né? No Islã, não é diferente. Então, se a gente pensar, dentre toda essa diversidade islâmica, né? Enfim, várias escolas de jurisprudência e 1.300 anos, quase 1.400 anos de história islâmica. Então, assim, existe uma diversidade muito grande, né? Não é um grupo de 1,9 bilhão que pensa a mesma coisa, que vive a mesma fé. Não é. Mas, então, o que a gente faz quando a gente quer cavar o que é esse verdadeiro islamismo, os principais pilares da religião e tudo mais? A gente vai pro livro e pro homem, né? Sim. No caso do muçulmano, pro Alcorão, e para as tradições, para os hadis, para a Sunna, para a biografia do profeta, Sirat Rasulallah, que é a mais antiga, que a gente tem traduzido para o inglês, por exemplo. Então, a gente consegue aí, através desses documentos, a gente consegue extrair o que seria o islamismo, né?
Normalmente, quando a gente faz esse movimento, a gente vai ver que os radicais islâmicos, né, os fundamentalistas, chamados fundamentalistas, conservadores, terroristas, enfim, né, vários grupos aí que eles vão se dividindo, porque nem todos os radicais, por exemplo, são terroristas, né? Os terroristas realmente são minoria dentro desse todo. Eles estão... Quando a gente olha, eles estão sendo os mais fiéis ao exemplo do profeta, aquilo que os hadis deixaram como exemplo, como direção, que inclusive esses documentos da tradição islâmica ajudam você a interpretar o Alcorão, né? Eu esqueço de te interromper só porque senão eu vou esquecer aqui. Tem alguns termos aí que você falou. Acho que um é imãs, é isso? Quando você estava falando de divulgação, você falou isso algumas vezes. É, porque o imã é um termo normalmente que você vai ouvir sobre uma liderança dentro da mesquita. É o imã. Tá. O plural não é nem imãs, é imame. Imã. É. Mas você vai ver muitos muçulmanos falando do sheik, a gente vai ouvir esse termo também, né? Que aí, na verdade, o sheik é meio aportuguesado, né? É o sher. Sheik e share é a mesma coisa. É a mesma coisa. É um tipo de liderança também. É uma liderança também. Você vai encontrar termos diferentes para as lideranças de acordo com a época do Islã e também de acordo com o país. Né? Por exemplo, a gente ouve muito falar do Shah lá no Irã. Né? Também é uma liderança religiosa, islâmica, xiita. A gente tem essa das muitas divisões que a gente poderia falar do Islã. Uma divisão antiga que é muito clara são os sunitas e os xiitas. Que é uma divisão que surge no primeiro século do islamismo, né? Então, os sunitas, eles são a grande maioria no mundo, né? Cerca de 85% dos muçulmanos são sunitas. Cerca de quanto, desculpa? Quantos por cento? 85%. E a gente deixaria aí uns 15%, um pouco menos, porque tem outras que são xiitas, né? Então, tem essa divisão, mas aí a gente vai ter, por exemplo, os sufis, né, que o sufi ele pode ser, por exemplo, sunita, né, mas os sufis eles são caracterizados mais por uma prática islâmica mais mística, onde você vai ver aqueles homens com roupas esvoaçantes, com chapéus e girando, aquelas danças que a gente costuma ver. Não sei se vocês já tiveram contato com isso. Isso é até uma dança turística, assim. Às vezes você vai fazer turismo, você vai ver um sufi dançando, assim. Mas isso é um ritual, né? Numa perspectiva sufi de que essa dança, as palavras que são proferidas vai te colocar num transe e você vai ter contato com a divindade. Então, assim, mas isso, quando você volta pro islamismo fonte, né? Você vê que isso está muito distante, mas é uma prática experimentada hoje, não tem como negar. Né? Existem aí vários islamismos. E aí essa é a diferença. Então, quando a gente trabalha umas questões de teologia, apologética, polêmica em relação ao Islã, a gente está se voltando para o Islã, para a religião, para as bases, e não para o muçulmano. Né? O muçulmano a gente é chamado a amar o muçulmano, a se compadecer, a pregar o evangelho. Né? Então, normalmente, às vezes a gente não prega o evangelho aos muçulmanos por medo, indiferença, preconceito, né? Então, esse preconceito precisa ser quebrado. Né? Os muçulmanos são alvo do amor de Jesus. A gente precisa amar os muçulmanos, querer se relacionar com os muçulmanos, falar da verdade para os muçulmanos. Mas quando necessário for, né? Se for necessário apontar as fraquezas do Islã, da sua religião, a gente precisa fazer isso. Né? Tirar os entulhos para que a semente do evangelho caia em terra. Né? Sim. A gente precisa fazer isso. A apologética é importante, a gente acredita muito nisso. Inclusive, a M3 ela acaba se diferenciando um pouco de alguns treinamentos em relação ao mundo muçulmano por causa disso. Porque a gente tem um conteúdo bastante apologético. Então, a gente tem matérias que trabalham a relação da polêmica. Né? Então, por exemplo, a gente tem aulas onde a gente vai estudar uma crítica textual do Corão, onde a gente vai analisar... Né? Isso daí são matérias mais profundas, assim, né? Mas onde a gente vai analisar pergaminhos que supostamente os muçulmanos dizem ser o original do Alcorão, e a gente vai ver todos os erros, todas as palavras estrangeiras de épocas muito mais para frente que existem nesse pergaminho. Então a gente vai fazer uma crítica mesmo àquele documento, né? Enfim, então isso de certa forma é uma polêmica ao islamismo. A gente está ali expondo as fraquezas da religião.
né? E para muitos isso não é politicamente correto, né? A abordagem é preferível uma outra abordagem. Mas a gente entende que existe espaço para todas essas abordagens. E do tamanho do nível de desafio que é o islamismo, a gente precisa saber dar respostas. A gente precisa se preparar, fortalecer de fato as bases da nossa fé. Porque o islamismo, por si só, ele já confronta a fé cristã, né? Não tem como você desassociar isso. Não tem como você tentar conciliar as duas religiões, por exemplo. Né? Sim. E eu fico imaginando que para a gente ir para esse mundo, esse desafio tão grande, se a gente atacar espantalhos, né, a gente vai estar muito... Sim. Que é o que eu imagino que acontece, né? Não sei, Sim. eu, por exemplo, talvez se eu fosse falar com alguém, eu provavelmente teria muitos preconceitos ou saberia muito pouco, né, sobre isso, assim. E é um desafio muito grande que está chegando não só para os missionários, mas para a igreja já, né? Isso é uma coisa muito doida, né? Sim, com certeza. E a gente precisa querer conhecer, porque se a gente vai trabalhar com muçulmanos, né? Igual é o nosso incentivo, né? Nossa primeira matéria de treinamento, ela foca para todo cristão. Então, ela traz conteúdo informativo, conteúdo teológico, sobre a pessoa de Jesus, quem é esse Jesus islâmico, estratégia missionária. Então, é uma matéria que a gente acredita que todo cristão precisaria ter contato. E para ele ter um mínimo de conhecimento sobre a fé islâmica para compartilhar do evangelho. Mas você compartilhar o evangelho com um muçulmano brasileiro, convertido ao Islã aqui no Brasil, e você compartilhar o evangelho com um saudita, e você compartilhar o evangelho com alguém de Guiné-Bissau, muçulmano de Guiné-Bissau, são 3 muçulmanos provavelmente completamente diferentes. A gente pode encontrar uma muçulmana feminista aqui no Brasil. A gente pode encontrar um muçulmano tradicionalista na Arábia Saudita. E a gente pode encontrar um Islã bem folclórico, que é o folk Islã, que a gente chama ali em Guiné-Bissau, onde o cara carrega amuleto, frases do Corão penduradas na roupa para espantar espírito. Tudo isso é Islã nos dias de hoje, né? Então, mais uma vez, essa diversidade, mais uma vez, a importância de você, se vai para algum lugar diferente, né? Você saber para onde você está indo e conhecer, para você conseguir apresentar o evangelho de forma contextualizada, né? Agora, o que a M3 tem para oferecer para as pessoas hoje? O que tem de curso? O que tem de treinamento? É online? É presencial? Sim. Como eu disse, né, a Square começa, então, algumas décadas atrás, e Joshua vai se juntando, fazendo parcerias, crescendo o ministério, e dezenas ou centenas de horas a aula foram gravadas ao longo desse tempo para treinamento. Então, o que a gente faz como M3? Né? A gente pega conteúdo que já foi gravado pelos professores, especialistas nas suas áreas, espalhados pelo mundo. Esse conteúdo deles foi gravado, normalmente aí umas 10 horas de conteúdo, divididas em 10 aulas ou em 20 aulas, que são as nossas matérias, né? Os nossos cursos. Então, a gente pega esse conteúdo e a gente dubla ele. A dublagem foi a melhor opção quando iniciou esse processo, entendendo que esse conteúdo precisava chegar para todo mundo e uma legendagem não seria suficiente, né, para a profundidade do conteúdo e tal, e para você assistir uma aula online, virtual, legenda. Então, o processo de dublagem foi a melhor opção. Inclusive, esse nosso treinamento ele chega para a África também, para países de língua portuguesa na África. Então, assim, por conta disso tudo, a gente pega esse conteúdo e a gente dubla ele, uma dublagem profissional. A gente produz conteúdo de treinamento, toda uma didática aqui, né, que a gente pode trabalhar. E aí a gente oferece esse treinamento. Hoje nós temos 4 matérias em que elas já estão sendo aí já há alguns anos, né? Uma primeira matéria mais introdutória, que é temas e desafios islâmicos da atualidade. O professor Joshua Lingua, que é o nosso diretor, que ministra essa matéria. Ele também ministra a nossa terceira matéria, que é uma matéria mais profunda de apologética cristã ao islamismo. A nossa segunda matéria é com o professor Sassan Tavassoli, que ele é um ex-muçulmano iraniano que se converte a Cristo e se torna aí depois um especialista em várias áreas da teologia cristã e islâmica. E ele dá a matéria Divergências Teológicas Islâmico-Cristãs. Então é uma matéria sensacional para a gente aprofundar assim, as bases da nossa fé, conversar sobre trindade, tentar entender um pouco
as questões filosóficas por trás disso. Muito incrível essa matéria. E aí a nossa quarta matéria que a gente já também trabalha hoje é Evangelismo Radical, com o apologeta, polemista Jay Smith. Ele ministra essa matéria. E a gente está acabando de produzir, assim, a dublagem, né? Ainda tem um longo processo de produção, mas a gente está acabando de produzir uma matéria sobre mulheres no Islã, com a professora Beth Grove. E aí hoje esse conteúdo está todo online. Então a gente tinha polos de treinamento, onde a gente treina facilitadores, que já foram nossos alunos, a gente capacita eles como facilitadores e eles conduzem esses treinamentos nas suas igrejas, células, seminários e bases missionárias e etc. Né? Então, hoje a gente oferece presencialmente esses cursos de algumas formas, mas principalmente por causa da pandemia, né? A gente já tinha uma iniciativa do treinamento online e a gente fortaleceu isso ao longo da pandemia. Então, hoje, qualquer momento, qualquer pessoa pode acessar o conteúdo e pode ser treinado por qualquer uma dessas matérias, né? E qual a duração dessas matérias? A primeira matéria ela tem cerca aí de 8 horas de vídeo. Então, elas são 8 aulas de mais ou menos 45 minutos, 50 minutos. Aí, as 3 próximas, né? A segunda, terceira e quarta matéria, elas são 11 aulas de mais ou menos uns 50 minutos cada, né? Então, e as inscrições é aberta a qualquer momento? Tem que esperar formar a turma? Não, depende do modelo também que você quer estudar. Se você quer estudar por conta própria e ter acesso aos vídeos, ao guia de estudo, texto para ler e só acessar um tutor quando você tiver dúvida, você pode fazer isso. Aberto. E aí você faz no tempo que você quiser, né? Agora, se você quiser participar de uma turma onde tem encontros no Zoom semanalmente, aí tem a inscrição, ela pode ser feita e você fica aguardando abrir uma turma para isso. Isso tudo está no site da M3. m3.org.br ou também no Instagram. No Instagram a gente produz muito conteúdo informativo, teológico, pedidos de oração. Então o Instagram e o Facebook é onde a gente mais movimenta informação para além dos cursos, né? Porque a missão da M3 é mobilizar e treinar. Então a gente tem toda uma pegada de mobilização e esse conteúdo de treinamento também. Né? Então o @M3 _ missão, a pessoa tem lá também o link para inscrição, né? Na bio e tudo mais. Legal. Tem muito conteúdo lá. E também conteúdo para as crianças, não posso deixar de falar isso. Fala aí. Tem a M3 Kids. A proposta da M3 Kids é a gente trabalhar esse conteúdo missiológico, né? Para as crianças, né? As crianças fazem parte da missão de Deus. Legal. Então, hoje tem muito conteúdo bom produzido, apostilas. Então, através desses canais que eu falei, dá para também acessar os canais do M3 Kids para baixar, né? Você tem professores de ministério infantil, líderes de ministério infantil que quer trabalhar conteúdo de missões com as crianças. A gente tem lá a apostila do professor, a apostila do aluno, vídeos, músicas missionárias para as crianças. Tem muita coisa legal. Dá pra aproveitar também. Que legal. A M3 Kids tem um site exclusivo, não? Ou é dentro do site da M3? Não, tem uma página secundária. Pelo site da M3 você consegue chegar. Tem uma página no Instagram da M3 tem M3 Kids. Só jogar lá M3 Kids que encontra. Legal. Então, vai estar na descrição aí quem tá nos assistindo no YouTube. E aí, se você tá em outra plataforma, vai lá no YouTube, tem os links lá. Mas também joga aí no Google, que você acha. M3, né, a missão e também o site e as redes sociais. Sim. A gente precisa fechar. A gente tá devido ao horário aqui. Tem mais alguma coisa para comentar aí, Bruno? Cara, deixa eu fazer só uma pergunta, porque é uma pergunta que eu sinto que eu devo fazer. Fala. Porque eu tenho conversado com alguns amigos, assim, sobre missões e tal. E... inclusive, conversei com uma amiga esses dias, assim, sobre essa insegurança, né, da missão, assim. Porque a missão com os muçulmanos, por exemplo, é um desafio muito grande, né? Mas, falando, assim, sobre essa questão de missão no geral mesmo, assim, eu queria, não sei, que você deixasse algum, além, é claro, de fazer o curso da M3, né, algum conselho, algum recado, alguma... você falou aí sobre sua trajetória, né, muito legal. E eu tenho amigos, assim, que estão passando por esse processo nesse momento, sabe? Esse momento, assim, de silêncio, né? Esse momento de angústia. Eu vejo que, às vezes, dependendo do contexto, isso é muito doloroso, né? Às vezes, as pessoas têm informação, né? Tem alguém que guia ali,
Mas às vezes é só um jovem que está em algum lugar aí ouvindo isso tudo e tal, mas não tem assim nenhuma noção, né, de para onde ir e tal. Enfim, queria que você falasse alguma coisa aí sobre isso. Sim. Acho que a primeira coisa que a gente precisaria desconstruir é essa questão da missão como algo distante. Né? A missão é para todo cristão. Todo cristão está envolvido com a missão de Deus. Primeiro, né, lembro sempre do Russell Shedd, né, o falecido Russell Shedd, dizendo isso. A missão é de Deus. Legal. A gente é participante. Né? Todos nós aqui, né, participamos da missão de Deus com as nossas vocações e de acordo com as direções que Deus vai nos dando ao longo da vida. Não tem nenhum cristão, nenhum genuíno cristão que está fora da missão de Deus. Tudo que nós fazemos faz parte da missão de Deus. Está sempre no mesmo propósito, na mesma direção. Então, entender isso é importante. Né? E aí eu gosto do Meisel, né? O Meisel é o fundador da M3 aqui no Brasil, né? Hoje é o nosso vice-presidente. Ele ajuda a gente de uma forma bem didática, separando chamado, vocação e direcionamento. Apesar da palavra chamado e vocação ela se confundir para nós, mas de uma forma didática a gente pode pensar que chamado é aquilo que é único e para todo crente. Todos nós somos chamados e esse chamado é necessariamente missionário. E esse chamado tem a ver com a gente proclamar as grandezas de Deus em toda a terra. A gente se envolver com aquilo que Deus está fazendo, né, no seu resgate da humanidade perdida. Todos nós somos chamados a nos envolver nesse sentido e a proclamar Jesus. A vocação, ela é diversa e ela é diferente para todo mundo, para cada um. Cada um tem suas vocações, as vocações vão aumentando ao longo da vida, tem a ver com a nossa personalidade, nossa trajetória. Então, a gente vai usar das nossas vocações para cumprir esse chamado. Né? E o direcionamento, e aí eu acho que isso fez muita diferença para mim na minha caminhada, é que direcionamento tem a ver com tempo específico, local. Então, muitos jovens que têm uma chama missionária transcultural queimando no coração, acham que só vão estar envolvidos com a missão de Deus quando estiverem num país estrangeiro, numa cultura diferente. E, inclusive, existe um pouco de uma romantização da missão. Né? Eu ouvi de uma amiga missionária, e isso foi muito importante para mim na época, de que não existe glamour nenhum em missões. Missão é algo sério, é desafiador. Né? São batalhas maiores que Deus chamou a gente para lutar, e isso exige que a gente resolva batalhas internas, batalhas menores no nosso coração, na nossa identidade. Então, fazer essa diferença é importante. Então, por exemplo, eu sou um missionário desde o momento em que eu entendi que eu era. E eu estou envolvido com a missão de Deus, com as minhas vocações, o máximo que eu posso, na minha totalidade. Hoje eu estou em Belo Horizonte, atuando principalmente aí como um gestor, como professor, né, num pastoreio, de certa forma. Mas eu tenho, como família, uma direção de Deus para um tempo específico no Oriente Médio. Eu já tenho essa direção, que tem a ver lá com os curdos. Enfim, é uma história que eu não contei, mas Deus já deu essa direção. Eu sei que isso vai acontecer. Mas eu não vou esperar eu chegar lá no Oriente Médio para eu achar que eu estou fazendo missões, para me envolver com as missões. Até porque o meu chamado não é para os curdos. O meu chamado é para proclamar o Evangelho de Jesus em todos os lugares da terra. Enquanto eu estou aqui, eu faço isso aqui. Enquanto eu estou lá, eu faço lá. E aqui eu uso de certas vocações, pode ser que lá eu vou usar de outras vocações, pode ser que eu vou resgatar o meu envolvimento na área da enfermagem e tantas outras coisas. Mas chamada é diferente de vocação, que é chamada de direcionamento. Pode ser que a gente vá para lá, passe 10 anos no Oriente Médio e Deus dê outra direção. Então, desmembrar esses conceitos, eu acho que é importante para nós, para a gente viver integralmente aqui e agora aquilo que Deus chama a gente para fazer, não ficar esperando em algum momento. A missão, e se a gente não faz a missão aqui, a gente não vai fazer a missão em nenhum lugar, né? E o processo para uma missão, principalmente para a missão transcultural, ele tem um processo missionário, que envolve uma formação, que envolve parcerias, que envolve igreja local, que envolve agência missionária, o treinamento geral missionário, o treinamento específico, como a M3, por exemplo. A gente oferece um treinamento específico, voltado aí para uma teologia cristã, teologia islâmica, mas isso é suficiente para um missionário que está indo para o Oriente Médio? Não. Ele precisa ter feito um treinamento geral, ele precisa conhecer sobre choque cultural, contextualização, antropologia, enfim. Então tem uma caminhada que a gente precisa trilhar. Eu comentei com vocês que eu tomei a decisão para a missão transcultural aos 17.
Deus me deu uma direção para os muçulmanos aos 23. Com 24 eu já estava com direção para os curdos. Com 27 Deus confirma. Com 26 eu tive contato com o povo. E eu tenho 32 e eu estou em Belo Horizonte. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem nada de errado. Tá tudo no tempo de Deus, da forma que precisa ser. Né? Para que quando Deus vai preparando a gente para cada vez viver desafios maiores. Que se a gente pular essas etapas, aquilo que talvez pudesse durar 10 anos de um ministério em algum outro país, às vezes dura 2 e você está de volta, o missionário aí machucado, de volta à sua nação, né? Precisando aí vivenciar muita coisa de novo. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, assim, eu vi Deus tirando essa ansiedade do meu coração quando eu era um jovem, já formado, já com direção, e assim, eu preciso estar em outro país amanhã. E Deus foi mostrando que tem tempo para tudo. E, enfim, tempo para tudo e na diversidade da igreja, Deus trata de formas diferentes com a gente também, né? Acho que é mais ou menos por aí. Isso vai dar um corte, hein? Um corte. Sem dúvida. Vamos fechar aqui com fofoca reversa. Você tem alguma, além dos cursos da M3, claro que a gente vai deixar aqui na descrição. Você tem mais alguma indicação aí para fofoca? Nossa, tem tantas coisas boas. Eu lembrei de um livro que chama Cristãos Secretos. A gente está agora no luto pelo falecimento do irmão André, né, do Portas Abertas. Eu li O Contrabandista de Deus. Sim. Dele. Muito bom. Pô, eu li, era adolescente, me marcou muito na época. E tem esse que me marcou muito também quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre o mundo muçulmano, que é Cristãos Secretos. Então, é a realidade de muçulmanos convertidos a Cristo e o trabalho missionário nesses lugares. E o que um muçulmano convertido a Jesus passa quando ele está na sua comunidade local, num país fechado ao evangelho. Então, assim, é impactante esse livro, assim. Eu acho que talvez seja a melhor indicação para fazer, sabe? Um livro muito bom para conhecer um pouco também sobre os conflitos de Israel-Palestina, que tem tudo a ver com a Bíblia, que tem tudo a ver com o nosso tempo, tudo a ver com o muçulmano também. O Filho do Hamas. O Filho do Hamas. Filho do Hamas. É um livro muito bom, já antigo agora, né? Mas muito bom também. Nossa, tem muita literatura boa. Para falar de missões no geral, né? Um livro recente agora, recém-lançado. Recém-lançado, assim, o tempo voa, né? Já tem alguns anos. Mas é do Michael Gorin. A Igreja Hoje, se eu não me engano. A Missão da Igreja Hoje. Sim. É um livro-texto muito bom para missões, assim, para você entender o movimento missionário e a perspectiva para a missão para os próximos anos, né? E tem o livro do Meisel, né? Sim, essa é a minha fofoca. Vou deixar para sua fofoca, porque a gente falou o nome dele aqui, a gente tem que falar do livro dele. Meisel Rocha, fundador da M3 aqui no Brasil, tem o livro Quem Quer Ser um Missionário, Sim. Né, que ele esteve na terceira e depois que ele esteve lá na terceira... Eu quis peguei o livro emprestado com você, né, pra ler. É verdade. Não devolveu. Sim, não, já devolvi. Meu livro tem o quê? Foi logo no início, sim, não tô no início, né? Foi 2017, talvez. 2017, que eu li. E que me marcou muito, assim, o livro. E eu até usei... Ele foi meu impulsionador pra peça que eu faço de teatro do Vovô Eusébio, né? A Grande Missão, porque ele parte muito de Abraão ali também, da missão de Deus ao longo da história e que começa pelo chamado de Abraão. Começa no Éden. Começa né? no Éden, Mas ali no chamado de Abraão, ela né, ganha uma dimensão, né? Enfim. Sim. Mas aí é uma boa indicação aí. Quem quer ser um missionário e ele destrói a gente um pouquinho, né? É um livro, é leitura obrigatória para todo cristão, assim. É um livro... Nossa. Eu já perdi as contas de quantos volumes eu já dei desse livro, porque... Inclusive... Tem um vídeo, eu acho que exatamente com esse título. Quem Quer Ser um Missionário, do Meisel. Sim, no YouTube. Que eu recomendo também o vídeo. Vou botar o link aqui desse vídeo. Isso. Que é um vídeo de uns 10 minutos. 15. Uns 15, né? Lá no canal do YouTube da M3. Tá no canal da M3 Se você colocar lá sim. Missão Mundo Muçulmano, você vai achar lá. Tem vídeo institucional e tem esse vídeo do Meisel também, dentre outros lá. Fofoca, Bruno? A minha fofoca é uma música, né? Uma música do Paulo Nazaré. E que sempre que eu penso nessa questão de missão, eu penso nessa questão do medo de fazer, do medo de ir e tal. E há não muito tempo atrás, assim, eu entendi um pouco mais da minha vocação mesmo, né? Assim, comecei a assumir um pouco mais isso, assim.
e me senti muito em paz, assim, como não me sentia há muito tempo, sabe? Uhum. E aí essa música, ela tem um trecho que é incrível, assim, que resume muito bem esse sentimento, que é: já faz tempo que eu não me sentia assim, sem medo de ir, sabe? Então, assim, eu acredito muito, assim, que existe um momento em que essa... Eu acho que a gente sempre vai evoluindo, né? Assim, a gente sempre vai achando novos direcionamentos, negócio que você falou, mas eu acho que existe um tempo em que isso se aquieta um pouco, né? Uhum. Eu tinha muito esses questionamentos, assim, e em algum momento isso foi se aquietando, assim, sabe? Então, essa música, ela me marcou muito, assim, já faz tempo, que eu não me sentia, assim, sem medo de ir. Então, em um determinado momento, eu entendi um pouco mais essa vocação, comecei a ter alguns direcionamentos, já estou usando os termos certos aqui, né? Muito bom. Direcionamentos, e isso foi muito bom para mim, assim. Então, acho que sei lá, né? Para quem está ouvindo, né? Tem esperança, né? Que esse momento vai chegar, assim. É isso. Amém. É isso, muito obrigado, Jonathan. Obrigado. Pela presença aqui. Obrigado pelo convite, por me ouvirem aí, ó. É isso, relembrando muito bom. histórias Muito antigas. bom, muito bom. Mas... Muito bom, sempre bom conversar com você. Tava com saudade, cara, de a gente trocar essas ideias assim. Verdade. Acaba que a gente só se encontra saidinha de rapidinho. culto, né? Verdade. Mas é isso, tá me devendo aquele café ainda. É verdade, tem que ir lá visitar nossa casinha de recém-casados. Recém-casado de 1 ano e meio, né? Graças Não a é Deus. tão recém Coisa mais. boa. Ainda É é, isso. ainda é. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Mais uma vez, a gente fala aí do Pix, que tá aí na tela, o QR Code, o nosso código apoievitral@gmail.com. Você pode nos apoiar também. E continue nos acompanhando aí. Tem muita gente legal aqui que a gente tem trazido. Vocês podem ver aí. Como vocês temas viram, diversos. Como vocês viram, outra aula, né? Graças a Deus sim. que a gente teve hoje. Sim, sim. Esse mês de outubro, os convidados foram sensacionais. Graças aí, a Deus. mês. Nos outros também. Sim, de todos os meses. Mas esse mês a gente teve uma diversidade assim, diferente. Verdade. Né? Mas enfim. Verdade. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima. Valeu!